Olá, eu sou Alessandro Kominek, professor de Geografia, mestre e doutorando em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Eu desenvolvo pesquisas relacionadas à área de geomorfologia fluvial, mais precisamente as áreas de confluências fluviais e bacias hidrográficas. Eu vou trazer para vocês alguns dados e elementos sobre uma área de Laranjeiras do Sul, né, que apresenta sensibilidade hídrica, alguns elementos, então, sobre essa área da cidade de Laranjeiras do Sul. Então, aqui nós temos, primeiramente, eu vou trazer alguns dados topográficos e hídricos. Em segundo momento, alguns elementos de explicação dos processos que dão origem a essas nascentes na área urbana de Laranjeiras do Sul e, consequentemente, na bacia hidrográfica que dá fornecimento de água para a estação de tratamento que a população de Laranjeiras consome. Então, aqui nesse primeiro momento, nós temos os dados topográficos e altimétricos da área urbana de Laranjeiras do Sul. A área urbana de Laranjeiras do Sul, ela está situada, então, numa área de vertente, né, em uma altitude de 860 a 800 metros. Aqui ao lado nós temos o território de Laranjeiras do Sul, cortado pela BR-277 e a BR-158, e os municípios ao redor, que são os municípios vizinhos, então, do município. Mas tratando sobre os dados altimétricos, nesse momento, observamos que Laranjeiras do Sul, ela apresenta, na área urbana, alguns pontos de maior elevação, que são a área do Seminário Xaveriano, a área do Mirante, né, do Cruzeiro, e a área do Jabuticabal, que fica aqui, ambas ficam próximas à BR-158. Então, esses locais, eles são locais de maior altitude, denominados divisores de água, ou também denominados de interflúvio. São nesses locais que a chuva ela chega e essa água ela é infiltrada e abastece, dando origem às nascentes ao redor. Então, no mínimo, são 5 nascentes que nós temos próxima a essas áreas de recarga, né? Que são esses divisores de água. Nós temos 5 nascentes que dão origem à bacia do Rio Leão, que é a bacia onde é captada a água do abastecimento da cidade. Então, nós temos aqui os pontos de maior elevação, né, representados pela imagem de satélite. Aqui o ponto em amarelo seria o local onde está inserido o Seminário Xaveriano, né? E esse local ele está numa área de sensibilidade hídrica, assim como esta outra área próxima, que é a área do Jabuticabal, e a outra área, que é o Mirante do Cruzeiro. Então, ambas essas áreas, elas são áreas de recarga, né, pontos de maior altitude do relevo, que recebem essa água da chuva, e essa água da chuva ela infiltra nesses locais, e em profundidade ela se desloca até dar origem a essas nascentes, que dão origem à bacia hidrográfica, que no caso é estratégica para a área urbana de Laranjeiras, porque capta água para consumo humano, né? Então, nós temos aqui detalhado, então, essas áreas em círculo amarelo, elas estão evidenciadas nesses locais. São áreas que precisam estar preservadas, porque caso isso não ocorra, né, ou tenha, por exemplo, áreas de concreto, estruturas de prédios instaladas nesses locais, ou poços de combustíveis, essas áreas elas não infiltrarão mais a água da chuva e também possibilitarão uma contaminação do lençol freático, que, consequentemente a isso, resulta no desaparecimento dessas nascentes que estão aqui na parte oeste, que dão origem justamente à bacia que coleta água para a cidade. Então, na parte oeste, nós temos o surgimento dessas nascentes, aqui no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nascentes nessa área, a oeste, né, que é oriunda, então, desses pontos sensíveis, né, de recebimento da água da chuva e que dá origem às nascentes, né? Por outro lado, também, né, aqui nós temos canais fluviais, só que desapareceram em razão da urbanização, né? Esses canais, eles abastecem a bacia do Rio Tapera, né, que é o mesmo processo, então,
por um lado, nós temos a ilustração aqui que a chuva ela forma então essa bacia hidrográfica do Rio Leão, e para outro lado, que é a parte leste, dando origem então a outra bacia, que é a bacia do Rio Tapera. Então, observe como é fundamental a proteção dessas áreas para que elas tenham efetividade na presença das nascentes. Caso essas áreas elas sejam degradadas, as nascentes irão desaparecer, ou seja, reduzindo tanto na quantidade como na qualidade das águas em ambas as bacias hidrográficas. Por isso que é fundamental para que essas áreas elas permaneçam preservadas, para que não tenhamos, num futuro próximo, a falta de água ou também problemas de ordem urbana, né? Porque se essas áreas elas não conseguirem fazer o processo de infiltração da água, a água ela escoa superficialmente, dando origem a alagamentos que já existem em certos pontos da área urbana. Então, por isso que é fundamental essas áreas se permanecerem preservadas.